Boa tarde, com a graça e a paz de Jesus. Essa tarde, o nosso tema hoje é novamente, irmãos, fazer um vídeo mais esclarecedor sobre a responsabilidade do batismo. Porque o batismo é a segunda frase de uma pessoa que se entrega ao Pai das luzes, ao Deus soberano Criador, através do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o Evangelho é para ser pregado, como disse nosso Salvador Jesus Cristo, em vários lugares. Bem, Marcos capítulo... Quem tem examinado as Escrituras bastante, mas não é só examinar, irmãos. É examinar e pedir a Deus que abra a mente da pessoa. Porque ler é uma coisa, entender é outra coisa. A Escritura é um livro selado. Só entende ela pelo Espírito, irmãos. A maioria das histórias até é fácil entender. Mas as profecias, as revelações, é difícil. Então, como diz em Marcos capítulo 16, 15 e 16, Jesus falou a ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas isso não é uma profissão que Jesus deu a uma pessoa para sair curando para ganhar dinheiro. Quem tem o dom de curar não tem que vigiar bastante, não pode receber presente nenhum após uma cura que você foi usado pelo Espírito Santo para realizar. Isso é um dom e não pode receber nada. Até que em outra ocasião que você for passando ali, alguém lhe conceder uma ajuda financeira, um dinheiro para você fazer sua missão, um par de sapato, uma roupa, uma coisa assim. Mas no momento desse sacramento, dessas virtudes, você não pode. Então, primeiramente, é crer. Crer, sem fé, sem crer não adianta batizar, porque não é batizado. A pessoa batizar por intuição, por opressão. Ai, hoje é teu dia, como as religiões fazem aí. Diz até coisa que a pessoa pode amanhã ser morto. Isso não pode fazer. O batismo é uma coisa sagrada de cada uma pessoa. A pessoa que crê, ele tem que ter convicção no que está fazendo. Não é uma criança que pode ser batizado. O batismo é feito de pessoas com... Hoje, 10 anos em diante, já sabe tudo. Principalmente através das redes sociais, as crianças hoje são... Até 10 em diante já pode ser batizada. Menos não, porque é muito criança. A mente não está formada ainda. Vai formando aos poucos. Preste atenção, pessoal. Primeiramente, a fé. A salvação vem pela fé. Tudo é a fé. E o nome de Jesus. Sei que ele traz aí. Em Colossenses capítulo 3:17, diz assim: tudo o que fizerdes tem que ser em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Fora esse nome, não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. E o batismo é feito em nome dele, exclusivo, porque foi quem pagou as nossas dívidas, foi quem se desagarrou da glória para vir este mundo sofrer. O Pai entregou todo o poder nas mãos dele depois que ele passou por tudo. Passou no teste.
O pai testou várias pessoas. O Velho Testamento, para poder a pessoa fazer parte da genealogia de Jesus, irmão, era provado. O primeiro foi Abraão. Foi provado de tal maneira que até o filho dele, o único que ele tinha, que era filho da mulher dele verdadeira, Sara, já com 90 anos ela teve ele, e Abraão quase 100, e Deus pediu em holocausto. E ele foi, levou para imolar ele lá numa montanha. Mas como estava tudo pronto, a lenha, as pedras, o altar estava pronto para ele ser imolado. Ele levantou o facão, o anjo disse: não faça isso, Abraão. Agora creio que tu tem fé mesmo. Segurou o braço dele. Então o batismo, irmãos, é uma coisa séria. Jesus começou a ordenar o batismo, os seus discípulos batizados, depois da fundação da igreja, irmão. Ninguém fala na fundação da igreja de Jesus. Só fala que a igreja é aquela que foi fundada em tal dia, em tal tempo, por alguém, né? De lá para cá, vieram várias religiões que foram fundadas, principalmente depois da reforma protestante, protestantismo. Lá para cá fundou muita igreja, irmãos. E cada um é a igreja de Jesus. Mas ele tem uma igreja única, uma noiva virgem imaculada. Efésios 5, e aí tem vários lugares. Apocalipse 18, 19, 20 e 21, fala na noiva de Jesus. Então, irmãos, o batismo é em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Atos 2, 38, examine lá. O batismo em nome de Jesus em Atos 16 e Atos 8, 17. Pode ler do 10 até o 17 ou 18. Mas no 17 está falando que o batismo foi feito em nome de Jesus. No capítulo 10, 48, o batismo de Cornélio, em nome de Jesus Cristo. Em Atos 19, o batismo de 12 homens que já eram discípulos de João Batista. Ao ouvir o evangelho que Paulo pregava, Paulo pergunta se eles já tinham recebido o Espírito Santo. Eles disseram que não sabia nem que existia Espírito Santo. Após perguntar que foram batizados, eles disseram simplesmente no batismo de João. Mas Paulo pregou a Jesus e o batismo correto. O batismo nas águas por imersão, em nome de Jesus Cristo. Pesados, irmãos, é muita responsabilidade. E tem o batismo por figura. Por exemplo, o batismo por figura começa logo no Evangelho de João, capítulo 3, né? Capítulo 3 de João. É bem fácil da gente encontrar e ler, quando está escrito que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, era professor. E esse foi ter de noite com Jesus e perguntou para ele: mestre, bom mestre, por que ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele? E Jesus disse para ele: em verdade te digo que quem não nascer de novo, que é necessário vos é nascer de novo. O Nicodemos ficou pasmado e perguntou: mas como é que pode um homem velho voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Jesus não falava do batismo da carne, mas do batismo da água e do Espírito. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: então como pode? Ele disse: na verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. Não te maravilhei de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem,
e nem tampouco para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O batismo representa sepultamento e ressurreição. Eu já fiz outros vídeos, mas isso aqui é exclusivo aqui para falar essa situação. É muito grave a pessoa rejeitar o batismo. O apóstolo Pedro, lá em 10:47 de Atos, quando ele fez a pregação que o Espírito Santo caiu sobre os gentios ali na casa de Cornélio, que todo mundo era gentio, o apóstolo Pedro disse: hoje, aqui nessa casa, foi derramado o Espírito Santo quando nós recebemos ao princípio. E perguntou: será que porventura tem aqui alguém que queira recusar a água para não ser batizado? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E mandou porque ali eles já estavam preparados. Receberam o Espírito Santo antes do batismo, igual lá em Jerusalém, no dia da edificação da igreja, irmão. Que coisa séria, irmão, isso aqui. Então nós vamos ainda falou mais um pouco aqui abaixo. O que é, disse, não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas nem sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é o Espírito, que é nascido do Espírito. Bom. E Nicodemos respondeu-lhes: como pode ser isso? Ainda pasmou. Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes essas coisas? Se eu falei das coisas terrenas, tu não creu, e se eu falar das celestiais? Olha, ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que está no céu, porque Jesus, onde estivesse, ali é o céu. Jesus é o céu. Jesus é a glória. E pouca gente sabe, né? Jesus é a glória de Deus. Então, aqui é a figura do batismo e da ressurreição que a pessoa recebe depois do batismo. Aí você vai a Romanos capítulo 6, preste bem atenção, Romanos capítulo 6. Que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, quer dizer, o batismo na água, por imersão e não por um punhado de água na cabeça da pessoa. Você vai ler o capítulo 3 de Mateus, Jesus foi batizado no Rio Jordão. João batizou ele com quase 30 anos de idade. Foi batizado, irmão. Não tem necessidade, mas foi. Para dar o exemplo dele. Eu não vou me batizar porque tal. Você não vai, mas Jesus batizou. O batismo de João não era o batismo ainda, era o batismo para remissão. Para provar que se a pessoa ia crer em Jesus. E João Batista veio pregando o Salvador, preparando o caminho do Senhor e endireitando as suas veredas, quer dizer, saiu pregando, vem aí. É como os meios de comunicação anunciam de que o presidente, uma autoridade grande, vai lá em Fortaleza, vem aqui em Salvador, e aí os rádios avisam, tal dia tem aí um evento, que vai vir uma autoridade e tal. Começa na frente avisando, assim foi João Batista. Aí, como eu disse, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, irmão. O batismo, a imersão, é depois que a pessoa creu em Jesus verdadeiramente, é pela fé. Então você morreu para o mundo. Se morreu, tem que sepultar.
Então você vai ser sepultado no batismo, é um mergulho da imersão, e levanta ressuscitado. Portanto, você já ressuscitaste com Cristo, porque só que fomos sepultados com Ele pelo batismo. Aí nós vamos mais adiante um pouco aí, em Colossenses, no capítulo 2 de Colossenses, irmãos, a epístola de Paulo aos Colossenses, ele diz a mesma coisa que está aqui aos Romanos. Colossenses 2, 12. Aqui, sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenança da lei mosaica, a qual de alguma maneira nos era um contrário, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Tirou Jesus do meio, irmão, da cidade, do meio do arraial, tirou do arraial, sai para fora do arraial. Se nós não sairmos para fora do arraial, nós ficamos dentro do arraial do pecado. Lá em 13 de Hebreus está escrito: saiamos com ele para fora do arraial. Os corpos dos animais que sacrificavam eram fora do arraial. Então diz assim. Aí no capítulo 3 de Colossenses também, logo aqui na frente, portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Por que não pregam essa ressurreição aqui nas religiões? Não pregam. Não pregam essa ressurreição. A ressurreição em vida, em carne. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Glória ao nome do Salvador. Quando Cristo, que é a nossa vida, ressuscitar, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, que a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscências e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, irmão. Que sério, irmão. Ressuscitou com Cristo para guardar o Evangelho, porque você já ressuscitou com Ele. Você morreu com Cristo. Você morreu com Cristo. Morreu para o mundo, viveu para Deus. Como o apóstolo Paulo dizia, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, na carne, eu vivo para o Filho do Altíssimo, que se entregou por mim para perdoar os meus pecados. Então, a coisa importante nós dar valor ao Evangelho, irmãos, e não à Trindade, pregar que existe 3 deuses, 3 pessoas. Pai, são 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas. E são só 2 pessoas da divindade. É a pessoa de Jesus, do Pai, e a pessoa de Jesus, irmãos, que tomou um corpo de carne aqui na terra. Aquele corpo não ficou na terra, não, irmãos. Ele era do céu. Ele foi glorificado quando ele acabou de encobrir a nuvem no céu. Ele sumiu, mas o corpo não ficou na terra, não. A terra não comeu o corpo de Jesus, não, irmão. Porque ele não era da terra, aquele corpo não era da terra. É como a igreja também não é da terra, irmão, é do céu.
Vamos examinar, meus irmãos, e vamos se interessar, porque a vida está muito curta, irmão. Nós não temos muita coisa nesse mundo mais, não. O mundo agora se evoluiu de tal maneira, na ciência, na criminalidade, as guerras totalmente agressivas, com os armamentos letal, mortal. E agora o pecado está arrasando com tudo agora. Tá. As religiões acabou, tinha uma essência até boa no passado, tinha delas que tinham um comportamento bom, as pessoas se comportavam, tinham seus negócios aprumados, lá alguma coisa, mas era muito pouca, irmãos, dentro das religiões. Hoje, meu Deus, adultério por debaixo do pano que sempre existiu, mas hoje, irmãos, os casais se separando, se traindo uns aos outros, tem segurança mais não, irmão. Casamento não está valendo mais nada não. Casamento é união. Não adianta você ter um papel, um pedaço de papel, dizendo que é casado e espancar a mulher, ou a mulher se separa do homem, sua parada de corpo e cama, o homem, agredir o homem, oprimir, exigir o que ele não pode dar, e também o homem exigiu o que a mulher não pode fazer, e agressão, e murro, agressão moral e física, cara quebrada, braço quebrado, eu já vi muito. Passei 40 anos só em uma, só e eu vi muito casal, mulher chega com o rosto todos os olhos estufados para fora, de porrada que o marido dava. E hoje está aumentando cada vez mais. É o mundo, o pecado está entrando nas casas, irmãos. Como Jesus disse, quando vê a assolação desoladora, está no lugar santo, quem lhe entenda. Não é no lugar, no templo santo, não, porque não existe templo santo. Templo de pedra, de barro, é santo. O templo santo é o povo, quando vê entrar a desolação desoladora dentro dos corpos, que era antigamente um corpo, era um templo do Espírito Santo, caiu. O templo desabou, não é mais não. Então preste atenção, essa explicação do batismo, irmão. É uma obrigação ser batizado, irmãos. Não é obrigação minha de forçar ninguém, não, mas é uma obrigação da pessoa mesmo se decidir. Você já reúne, está sendo no grupo da Igreja de Deus, decida essa parte, irmão. Quem não nascer da água e do Espírito não vê o reino de Deus, quanto mais entrar nele. Foi o mestre que falou, mas o ladrão lá na cruz, Jesus prometeu que estaria hoje com ele no paraíso e não batizou. É outra coisa, meu irmão. Se você morreu porque não tinha conhecimento, se você adquiriu o conhecimento em cima da hora, não deu nem tempo de batizar e morreu, é outra coisa. A salvação está com Cristo. Ele vai salvar muita gente que não foi batizado, porque não tinha conhecimento. Ele está falando do conhecimento, meu amigo. Estamos falando do conhecimento. Você teve o conhecimento, você aumentou o seu pecado. O apóstolo Paulo disse, eu não conhecia o pecado se a lei não dissesse, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não direi mal, falsos testemunhos contra teu próximo, não cobiçará o boi do próximo, a mulher do teu próximo, não faça isso. Aí foi que ele disse, a lei é que está mandando, dizendo isso. Pronto, meu irmão, se ele pecasse, fazendo essas coisas que a lei proibiu, para ele não tinha mais jeito. Então é nós de hoje, irmão, nós estamos na lei de Cristo, que é ainda mais perigosa, a lei é uma disciplina da carne. Muitos eram mortos, um homem traísse a mulher do homem, morriam os dois, morria o adúltero e a adúltera. Morreu apedrejado, na lei da condenação, da lei da condenação. Está lá em Filipenses capítulo 2, 3. Filipenses capítulo 3. Examine os Hebreus 10,
para você ver. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas sincera, ele podia escapar. A lei de Jesus é diferente, prezados. Levaram a ele recambiado, prostituta, pegando o flagrante do adultério para condenar. E Jesus salvou, porque ela não conhecia ele ainda. Ela conheceu naquele dia. E os fariseus foram envergonhados. Então, são outras coisas diferentes. Vamos se aproximar de Cristo pela fé e pelas obrigações. Nós temos a ceia anual. A ceia não é mensal, não é um aniversário. A ceia é como se fosse um aniversário. É a Páscoa de Moisés lá no Egito. Então, essa parte que eu tenho para explicar para vocês. Terminamos esse vídeo em nome de Jesus Cristo e a graça de Jesus permaneça em nossos corações para sempre. Amém.